Imaginem o que é, por exemplo, estar em casa, né? Estamos em casa, na nossa casa, em paz, e na rotina doméstica, a lavar a louça, a trabalhar no computador, a fazer qualquer coisa, a ver televisão, né? E de repente ouvimos um barulho de vidros a partir, né? Derivado de uma pedrada, e que se partem mesmo, né? Depois houve-se outra pedra que parte o vidro, por exemplo, da sala da janela da casa de banho, né? É claro, o que é que vai acontecer? As pessoas ficam assustadas, alarmadas, né? Assim, pá, o que é que se passa aqui? Está ali alguém lá fora a tirar pedras, vão à procura e não encontram ninguém que esteja a fazer esse lindo serviço, né? Depois, de um modo geral, imaginem, por exemplo, que é pedras começarem a cair sobre o telhado, a partir telhas, a partir vidros, não se vê de onde é que elas vêm. Obviamente que as pessoas ficam assustadas, né? E isto enquadra-se tudo dentro de um campo que são os poltergeist, né? Este espírito aqui estava atento, é mais calminho, mas este diz, não, eu sou um espírito barulhento, é suposto eu fazer barulho. É um espírito brincalhão, perturbador, etc. Que é o que me vai acontecer quando eu largar o corpo de carne. Então, o que é isto de poltergeist? Há um livro da bibliografia espírita, muito bom, do engenheiro Hernani Guimarães Andrade, que foi o cientista espírita mais conhecido até hoje, já desencarnado, já falecido, no Brasil. Ele tem um livro que foi editado pela editora Pensamento, Poltergeist, algumas das ocorrências no Brasil, e onde explica, portanto, poltergeist é uma palavra que deriva do alemão, poltern, fazer barulho, geist, espírito, espírito barulhento, espírito perturbador, galhofeiro, etc., né? Ora, este tipo de eventos, o poltergeist, nem sempre é uma situação passageira ou benigna. Portanto, isto é, há muitas vezes ela demora bastante tempo a resolver-se e muitas vezes provoca muitos estragos e até atinge as próprias pessoas, né? O normal é, de facto, manifestar-se várias vezes de forma insólita e inesperada, né? Quando nós pensamos em encontrar uma coisa, aparece outra. Se nós avançarmos, vamos ver que este poltergeist, que não é, portanto, apesar de ser normal manifestar-se várias vezes de forma insólita e inesperada, e embora haja uma panóplia muito grande de fenómenos, né? Mas eles englobam-se essencialmente em vozes que aparecem na casa, que as pessoas ouvem e que não são de nenhum ser humano, ruídos estranhos que são audíveis não apenas pelos médiuns, mas por qualquer pessoa, independentemente de ter mediunidade ou não, pancadas na casa, na parede, no chão, por aí fora, né? Que acordam, inclusive aquelas pessoas que adormecem nas palestras aqui, estrondos, né? São estrondos de tal maneira perturbadores que as pessoas quase que têm tapam os ouvidos para não os ouvir, mas como são ouvidos, como são fortes, são audíveis, né? E focos de incêndio muito interessantes que nós vamos falar sobre isso, né? Temos outros mais benignos que passam rapidamente. Os mais temíveis, entre aspas, os mais perigosos, são os focos de incêndio, a que o engenheiro Hernani Guimarães Andrade chamou de parapirogenia, isto é, uma combustão espontânea paranormal que aparece de repente. Por exemplo, no caso deste caso, foi um dos investigados pelo engenheiro Hernani Guimarães Andrade, do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, em Bauru, na altura, no Brasil. Foi um colchão que começou a arder de dentro para fora.
Portanto, um simples colchão de uma família muito pobre não ardeu de fora para dentro, não houve uma combustão exterior. Portanto, foi uma combustão inexplicável, né? Do ponto de vista do senso comum. Vemos aqui o caso do tal colchão, uma fotografia de Reinaldo Coutinho, que vem relatado também naquele livro que eu referi há pouco. Alguns dos poltergeist levam muitos anos a extinguirem-se. São situações que podem durar anos. São perturbações de facto muito grandes, felizmente são raras, mas que podem demorar anos. Outros, aqueles mais fraquinhos, também acabam rapidamente. A variedade, como eu disse há bocado, do poltergeist, isto é, da interferência de espíritos barulhentos, é grande. Mas tem vários, de um modo geral, há um padrão comum a todos eles, independentemente deles serem mais completos ou não. Um deles é a queda de pedras. Nós aqui no centro investigámos havemos falar nisso mais à frente, neste caso. Por exemplo, as pedras aparecem, são projetadas contra os telhados, partem telhas, fazem buracos em telhados de zinco. Vemos aqui um dos casos investigados, ali um buraco no telhado, derivado de uma pedra que é arremessada. Que, entretanto, as pessoas vão investigar e não está lá ninguém. Muitas vezes são até moradias completamente isoladas e às vezes até veem as pedras a serem arremessadas sem que não esteja ninguém a fazê-lo. Outro dos pontos comuns é o movimento de objetos. Vemos aqui, não sei se este filme que está na internet se é verdadeiro ou não, porque hoje em dia é muito fácil montar estes filmes, eu não tive a oportunidade de verificar, mas dá uma ideia de como as coisas funcionam. Aqui não se vê bem por causa da luz, eu se calhar ia pedir ao Zé Manel, podes apagar a luz, que eu assim fico no meu meio, que é às escuras, na penumbra, se faz favor. Obrigado. Portanto, como podem ver aqui, portanto, isto é uma câmara de vigilância noturna, não está ninguém, e este armário abre-se sozinho, o material que está lá dentro é projetado, este indicador do piso escorregadio, que a pessoa antes de sair tinha lavado, aparece caído, há movimento de objetos. Portanto, isto é muito, muito comum mesmo em casos de poltergeist. Outra característica comum, para além do movimento de objetos e do que falámos antes, são os ruídos, né? Portanto, temos aqui uma caricatura, são fenómenos muito antigos que sempre ocorreram e daí estarem aqui nesta ilustração do século XIX, coisas que se levantam no ar, portanto, e ruídos que se ouvem, não só vozes, como ruídos inexplicáveis ou ruídos parecidos com algum outro, como o tambor, por aí fora, né? Outro dos pontos comuns é o transporte de objetos de fora para dentro, né? Imagina que é estarmos aqui, por exemplo, e de repente aparecerem aqui flores a caírem cheias de orvalho, por hipótese. Isto é mais um fenómeno de transporte. Vemos estes casos que foram pesquisados nos fenómenos de Skull, no nordeste de Inglaterra, entre 1993 e 1998, e que foram pesquisados cientificamente pela Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres. Estes objetos apareciam dentro de uma sala, era uma cave, já fizemos cá uma palestra sobre esse tema, podem encontrar no YouTube, que é Skull, portanto, fenómenos e efeitos físicos. Estes objetos apareciam dentro de uma cave que só tinha uma porta que estava trancada, não havia janelas, não havia todo um conjunto de controle, não havia qualquer hipótese de fraude, onde estavam apenas 4 pessoas, 2 médiuns e dois assistentes, que eram, no caso, os cônjuges. Então coloca-se a questão, não é? Qual é a causa disto?
Porque é que isto acontece? É uma interrogação que se nos... é óbvio que há várias correntes. Há especialistas, há pesquisadores que dizem assim, espera aí, isto espiritual não pode ser. Mas não pode ser porquê? Porque não há espíritos. Mas como é que você sabe? Eu não acredito. Então, se eu não acredito em espíritos, não há. Se não há, não pode ser uma causa espiritual. São os que negam as teses espiritualistas. Há outros pesquisadores que defendem que pode haver uma ação dos espíritos dos defuntos e de outras formas mentais criadas pelo ser humano, etc. e tal. E outros acham que podem-se dar ambos os casos. E até do demónio também, porque há pesquisadores que são de origem católica ou das igrejas protestantes que acreditam no diabo e acham que esses fenómenos são provocados pelo dito cujo. Ora bem, os especialistas com formação científica, que são materialistas, né, eles não aceitam a existência dos espíritos. Né? Então, como é que eles explicam estes fenómenos? Muito facilmente. Geralmente é uma rapariga teenager, portanto, na altura da puberdade, que exala muita energia e que provoca aqueles fenómenos inconscientemente. Portanto, conforme diz aqui, né? Portanto, essa pessoa que doa a energia é chamada tecnicamente do epicentro, isto é o centro de toda a fenomenologia, né? Que comanda os fenómenos inconscientemente, geralmente pessoa jovem, na puberdade, que extravasa recalques íntimos. Então, eles, para não lhe chamarem poltergeist, porque poltergeist significa espírito brincalhão, como eles não acreditam nos espíritos, porque os espíritos não podem existir, porque eles não acreditam neles, logo eles não podem existir. São os cientistas espetaculares, mente aberta. Então criaram um outro nome, que é o RSPQ, que é psicocinesia recorrente espontânea. Psicocinesia é um movimento de objetos através da mente, recorrente espontânea. Isto é, eu se tiver estas características, apesar de não querer, de não saber de nada, eu provoco fenómenos inteligentes. Como é que isso é possível? Se fossem fenómenos não inteligentes, ainda vá que não vá. Podia eu ter uma determinada energia que afetasse aquela bolsa e ela se começasse a mexer, ou qualquer coisa. Mas, quando os fenómenos denotam uma inteligência por trás, e o epicentro, a pessoa, nem sequer sabe que é portadora daquelas características, como é que podemos explicar isto assim, né? Mas há outros pesquisadores, nomeadamente o Dr. Ian Stevenson, que temos falado aqui, que não era espírita, foi o maior pesquisador da reencarnação em todo o mundo, coletou cerca de 3.000 casos de crianças que se lembram de vidas passadas durante cerca de 40 anos de pesquisas em todo o mundo. Ele era professor de psiquiatria na Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, né? E ele publicou este volume, que é Are Poltergeists Living or Are They Dead? Portanto, se os poltergeists são vivos, provenientes dos vivos ou dos mortos, né? E ele conta uma coisa interessante, que é os relatórios sobre os poltergeists antes da metade do século XIX, os pesquisadores diziam que ou era fraude ou a ação de pessoas desencarnadas, falecidas. Reparem como nós vamos alterando a nossa mentalidade ao longo do tempo. Depois da metade do século XIX, depois de 1850, então os autores começam a achar que é fraude, mas não pode ser dos espíritos, porque parecia mal pensar nos espíritos. Não, então deve ser a ação das pessoas mesmo encarnadas dentro do corpo de carne, né? No entanto, o Ian Stevenson, que não era espírita, continua a achar que de facto podem ser fraude, e podem também ser fruto de um ser encarnado ou desencarnado. É um cientista de mente aberta, porque é óbvio, em todos os fenómenos há fraude.
Basta haver um ser humano, há sempre seres humanos que fraudam. O facto de haver fraude num ou noutro caso não quer dizer que os outros casos não sejam reais, porque senão o facto de haver um mau médico significaria que todos os médicos eram maus, o facto de haver um mau professor significaria que todos os professores seriam maus, e isso não faz qualquer tipo de sentido, né? Um dos maiores pesquisadores e investigadores dos casos de poltergeist foi o comandante Émile Tisanet. Era um comandante da polícia francesa e ele tinha um know-how, um conhecimento tão grande que ele era recorrentemente chamado por famílias para que fosse investigar, ou era nomeado para investigar os casos de poltergeist que existiam. Portanto, reparem, são que em França chamavam-se fenómenos de assombração, né? De casas mal assombradas, né? Fenómeno de Antise ou Petite Antise, fenómeno de Antise ou Petite Antise. Portanto, estes fenómenos são praticamente tão antigos quanto o homem. Mais recentemente, este consagrado escritor, Guy Léon Playfair, é um investigador e um cientista inglês. Ele teve 3 anos a estagiar no Brasil com o engenheiro Hernani Guimarães Andrade, no IBPP, Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, vive em Inglaterra, e investigou um caso muito interessante, que é o poltergeist de Anfield, que podem encontrar na internet. É um caso tão ostensivo, tão vivo, tão cheio de fenómenos, que foi passado para livro e inclusive para filme, que também poderão encontrar na internet. Ele é um escritor, portanto o Guy Playfair é um escritor e parapsicólogo inglês, e a partir de 1977, com o jornalista Maurice Grosse, pesquisaram este violento poltergeist em Anfield, perto de Londres. Tenho aqui um pequeno filme que vos trouxe, que relata um caso de poltergeist dos muitos acontecidos no Brasil. Uma grande parte deles foram pesquisados pelo Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, mas não sei se este foi um deles, mas só para ficarmos com uma ideia como as coisas funcionam. Mal assombrada é esta daqui. Está fechada. A família foi expulsa pelos espíritos. O que está acontecendo nesta casa? Eu não sei explicar. Você está com medo? Muito. O que você viu? Os móveis caindo, objetos tocando em nós, colchões pegando fogo. Você seria capaz de voltar para cá? Não. Saí daí por causa que tentaram me enforcar com o cordão. Eu só lembro que a minha avó tirou o cordão de mim, eu já estava roxa, a língua para fora e me batendo. A gente pode entrar? Pode. Isto foi uma cobertura de uma estação brasileira de televisão. Já há bastantes anos. Por quê? Porque olha, a luta nossa foi grande. Só Deus. 15 dias sem dormir, né, moleza? Vendo tudo, coisa cair na manica da gente, colher, faca. A gente escondia bem escondido, mas não tinha jeito. Isso normalmente acontecia à noite ou de manhã? Só à noite. Só à noite. De que hora? E meia-noite de diante. Essa parte aqui, vai todo preso, pegou um estrado todo em cima aqui. Tem tudo no fogo em cima de todo mundo. E como foi que nasceu esse fogo? Não sei dizer, de repente, fogo para todo lado. Tem fogo aqui, meu rui apagava.
Fui lá, tá lá na cozinha tem fogo, na frente tem cozinha, no banho tem fogo, era desse jeito. Era chovendo e o fogo pegando. Você viu na hora que pegou fogo aqui? Eu vim porque lá foi o único colchão que tinha sobrado para ir dormir. Aí eu botei aqui o restinho de colchão, aí eu dormi um pouco, me levantei e escorei aqui. Quando eu fui pra lá, bom tempo, só senti aquele cheiro de queimado. Quando a gente saiu pra fora, tava trancado as portas e isso aqui. Aí o fogo já tinha tomado de conta. Aqui é a cama da minha mulher, que pegou fogo. Aqui no meio, o fogo bem aqui no meio, certo? Eu fui e apaguei. E na cozinha aconteceu o quê? Na cozinha, aconteceu a gente se sentar reunido na mesa e cutucar os nossos pés, assoprar. Você está sentada, passa um negócio gelado dos seus pés. Aí essa mesa aqui, ela estava montada e tudo. Ela se afastou, veio até aqui, ó. Sozinha. Sozinha. Você está com muito medo? Eu não pretendo voltar não. Só se a minha mãe e meu pai quiser voltar, mas eu não tenho mais coragem de voltar não. Porque o sofrimento que a gente está passando aqui dentro, só Deus sabe. Porque é a gente que viveu isso. Você sabe o que é você comer um prato de comida vindo das casas, dos seus vizinhos, por não ter condições de cozinhar na sua própria casa, porque tentaram incendiar o chão? Quem? Hã? E eu sei. Explica pra mim, do nada nasce, de repente o fogo nasce. É desse jeito, o dia todo, vendo? Jogam pedra, tudo no mundo. Isso aqui estavam a assistir a fenómenos. Vai estar passando mal, tira ele daí, ó. Porque Estou passando mal? Que me fala que eu sou médico também, eu acho que eu me sinto mal. Cuidado, vai para, põe aí, põe aí, pronto. Vem cá, gente, olha que coisa. Olha só. Gente, olha só que coisa impressionante. Daqui é como se fosse uma mulher que estivesse de joelho aqui, olha, pedindo ajuda. Aqui a cabeça, aqui parte do corpo, e uma pessoa como se tivesse de joelho. Fala, meu Senhor Jesus Cristo. Você acredita que a família inteira ia morrer queimada se vocês não mudassem daqui? Eu não duvido de nada não, porque nunca tinha visto isso. E depois apareceu isso de repente, fogo por todo canto. A gente corria para apagar um fogo, aparecia outro. Ninguém sabe de onde é que vem. Fósforo não tem mais aqui porque a gente tirou todos. E todos coisas que é queimada aparece um fósforo enfiado. muito bem. É óbvio que pronto, esta família não era espírita, não sabia também lidar com as situações, não é? E é muito interessante porque há fenómenos de combustão espontânea em que há um fogo, como diria o Camões, que arde, mas não é sem se ver, vê-se, mas que não arde. Há combustão espontânea em que aparece um fogo, mas as coisas não são queimadas, mas a grande maioria das vezes queima mesmo, não é? Portanto, são fenómenos diferentes. Ora, este tipo de fenómenos encontram-se no Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns foi um livro que Allan Kardec compilou, que tem a parte científica, a parte experimental do espiritismo, porque na altura não havia centros espíritas. Ele compilou um livro de acordo com as informações dos espíritos. Para quê? Para que quem tivesse mediunidade pudesse estudar, pudesse treinar, pudesse aplicar na sua casa, porque não havia centros espíritas. Então, no capítulo 5, ele fala das manifestações espíritas espontâneas. Exatamente. Aqui no Livro dos Médiuns, Allan Kardec divide os fenómenos espíritas em dois tipos, portanto, os efeitos inteligentes
e os efeitos físicos, né? O que nós estamos a assistir, ou estamos a falar hoje, são os fenómenos de efeitos físicos. Isto é, são aqueles fenómenos em que não é necessária a inteligência para que eles ocorram. Os fenómenos de efeitos inteligentes é, por exemplo, a escrita, a fala, não é? O desenho, a pintura mediúnica, etc. Tudo aquilo que obrigue a inteligência do médium a trabalhar. Os fenómenos de efeitos físicos, não. Eles muitas vezes acontecem contra a vontade dos médiuns, sem que as pessoas, inclusive, saibam que são médiuns, né? E que os provocam sem querer. Também podem ser provocados deliberadamente. Estas manifestações físicas traduzem os efeitos sensíveis, como já falámos, os ruídos, movimentos, locação de corpos sólidos, né? Podem ser espontâneas, a grande maioria são espontâneas, o caso daquele filme, ou podem ser provocadas, como por exemplo no caso da pesquisa que foi feita em Seoul, a pesquisa que foi feita com Allan Kardec, e em alguns centros espíritas, onde se pode também programar uma reunião e tentar provocar fenómenos de efeitos físicos, com objetivo de estudo, obviamente, né? Então aqui encontramos todo um conjunto de fenómenos, entre os quais os da nossa palestra de hoje, os poltergeist, ou os espíritos brincalhões ou barulhentos, como queiramos. Muito bem, estes eventos, os poltergeists, este tipo de eventos, este tipo de acontecimentos, têm uma vida variável. Podem durar horas, dias, meses e anos. Embora sejam raros os que demoram, os mais longos são mais raros, felizmente. Eles terminam espontaneamente ou às vezes cedem a exorcismos feitos por padres, a sessões mediúnicas espíritas, a sessões de Umbanda, Candomblé ou de outras religiões ou cultos que pedem a favor das famílias. E muitas vezes voltam de maneira recorrente, voltam e de forma inopinada, sem que as pessoas queiram. Vemos no caso do filme, a família tinha saído de casa, já lá não vivia e só voltou porque a estação de televisão queria lá ir filmar. E quando voltaram, portanto, devia haver ali pelo menos um médium de efeitos físicos e um problema obsessivo, e a pessoa começou-se a sentir mal e começaram a ouvir barulhos de pedras, etc., como ela referia. Ora bem, atenção que os poltergeists são diferentes das casas assombradas. Muitas vezes temos uma tendência a confundir uma coisa com a outra. Este é um livro muito interessante do Camille Flammarion, que é um astrónomo francês mais ou menos contemporâneo de Allan Kardec, onde ele compila todo um conjunto de casos de casas assombradas, e neste livro está um caso português, ali do distrito de Coimbra, muito interessante. Então, os poltergeists têm outro tipo de ação. Vamos ver a diferença entre uns e outros. Ora, quando há um poltergeist, o espírito liga-se a uma pessoa ou a um pequeno grupo de pessoas, geralmente a uma família, né? E costuma acompanhá-los para onde for o epicentro. A pessoa pensa assim, a casa está assombrada, vou mudar de casa, muda e o fenómeno vai com a pessoa. Né? E por aqui, por lá, porque há alguém que persegue alguém da família ou a própria família, geralmente inimigos do passado, a quem estes atualmente fizeram muito mal e obviamente não se lembram. Quase sempre estes fenómenos têm um objetivo, que é de molestar as pessoas, de estragar, meter medo, agredir. E a duração é relativamente curta e acaba por extinguir-se. Embora haja poltergeists que durem muitos anos, são muito raros, felizmente. Nas assombrações, tem a ver com as casas assombradas, é diferente. Prende-se a um certo lugar, a uma casa, não é à pessoa, estão a ver? A um estabelecimento, uma quinta, com manifestações independentemente dos epicentros que lá estejam. Isto é, se eu morar numa casa assombrada, quando eu mudar de casa e for para lá outra pessoa,
a outra pessoa também vai sentir a mesma coisa, porque é a casa que está assombrada, não sou eu. Se fosse eu ao sair a casa deixaria de ser. Portanto, parece indiferente aos habitantes ou visitantes do local onde se manifeste e costuma permanecer em atividade por tempo indefinido e longo, né? Acontece muito, perdão, com espíritos que às vezes se suicidam em determinado local e ficam ali anos e anos presos, fixados àquele local, né? Vemos aqui o engenheiro Hernani Guimarães Andrade, o tal cientista espírita, muito simpático. Aqui com o médium Francisco Cândido Xavier, foi considerado o maior médium do século XX, no Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, onde ele tem o seu acervo, que agora foi entregue pós-morte pela viúva à Federação Espírita Brasileira de São Paulo, onde estão a tentar criar um museu com todo o material, que é muito importante. E ele diz que, isto é muito interessante, nos poltergeists, nestes eventos investigados pelo IBPP, o epicentro, isto é, aquela pessoa que provoca o fenómeno, mesmo sem querer, né, na maior parte das vezes não manifesta sintomas de exaustão de forças durante as atividades de infestação. Portanto, quer dizer, se eu estiver a provocar o fenómeno sem saber, a doar as energias, eu não fico desgastado, o que é uma coisa interessante e muito rara, né? Porque qualquer médium que trabalhe, que doe as suas energias, ele tem um desgaste orgânico, né? Que depois recupera com a alimentação, com o sono, né? Com a respiração, etc. Vemos aqui Nina Kulagina, não sei se já ouviram falar, que era uma parapsicóloga russa dos anos 50, 60, muito conhecida. Ela tinha poderes fantásticos, poderes psicocinéticos. Ela concentrava-se e a bola levantava e levitava. Ela punha uma mão sobre uma agulha, sobre um relógio, e os ponteiros andavam sozinhos para um lado e para o outro, conforme ela quisesse. Portanto, é aparentemente inexplicável esta diferença dinâmica, porque, por exemplo, a Nina Kulagina tinha nítidos sintomas de perda de energia e até peso, perda de peso, né? Durante as demonstrações psicocinéticas, o que também acontece nos médiuns de efeitos físicos quando há materializações de espíritos. Os médiuns chegam a perder 10, 12 quilos, 15 quilos durante a sessão e depois recuperam no fim da sessão, né? Muito bem, então vejamos, se a colaboração do epicentro é através do fornecimento de certo tipo de ectoplasma, que é uma energia que as nossas células exalam, deveria haver alterações no epicentro quando os fenómenos fossem dinâmicos. Vemos aqui coisas a voar e não sabemos, dentro destes 3 adultos e esta criança, qual é o epicentro, qual é o ser que está a servir de fonte energética. O que é certo é que não se sabe porquê, mas o epicentro não denota um desgaste energético. Lá está. No entanto, a colaboração do epicentro é discreta e por vezes é difícil de identificar. Há fenómenos deste género, de poltergeist, que não se consegue identificar quem é a causa, né? Noutros é mais fácil. Também são raros os casos em que não se consegue identificar. Neste livro de Hernani Guimarães Andrade, ele apresenta 2 casos. Um deles é o caso Suzano, que foi pesquisado na localidade de Suzano, por isso é que tem esse nome, a cerca de 50 km de São Paulo, na década de 70. Né? Reparem aqui, portanto, a senhora da casa, o engenheiro Hernani Guimarães Andrade, com um pedaço de material queimado numa combustão espontânea, que apareceu de repente sem que ninguém tivesse pegado fogo. Né? Temos aqui um outro, com as madeiras queimadas, os tecidos queimados. Agora, geralmente tem-se a ideia de que o epicentro é um adolescente feminino com recalques de ordem sexual, principalmente da parte dos cientistas materialistas ou ateus, conforme já referimos.
No entanto, o Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, ele investigou 20 casos de poltergeist. Destes 20 casos, conseguiram identificar 13 casos o epicentro. Portanto, houve 7 casos em que eles não conseguiram detectar quem era a pessoa que dava essa energia, né? Destes casos que eles identificaram, 11 o epicentro era de facto feminino e 2 era masculino. Uma de 11 anos, 2 de 12 anos, 3 de 15, uma de 17, um de 21, 22, 23, 24, 25 e um de 43 anos. Portanto, não é verdade que sejam sempre fruto da histeria das mulheres, e tinham de ser logo as mulheres, né, na altura da puberdade, com os 12, 13 anos. Né? Há muito que estudar sobre isto. Isto é um caso muito interessante que saiu no Jornal das Caldas, de 8 de novembro de 1995, retirado do Diário de Notícias de Lisboa, de 16 de outubro de 95, em que uma companhia de seguros búlgara, em Sófia, a Balkan, Companhia de Seguros Balkan, tinha um seguro contra OVNIs e espíritos. Ora, nós vamos tentar raciocinar um bocadinho. Se uma companhia de seguros tinha um seguro contra espíritos, contra poltergeists, qual é o objetivo de uma companhia de seguros? É ter lucro, não é? Alguém vai fazer um seguro para uma coisa que não existe? Não vou ter clientes. Ora, uma dedução lógica, se eles tinham seguros contra poltergeists, contra espíritos, é porque existiam manifestaçes de espíritos suficientemente grandes para que existisse seguro para isso. Parece lógico, não é? Num outro jornal, neste caso, no Público Online, no dia 11 de fevereiro de 2004, eu acho este caso delicioso, porque uma povoação da Sicília debateu-se com incêndios do demo. De repente começou tudo a pegar fogo, aparentemente sem explicação. A tal ponto que em Caneto di Caronia, uma pequena povoação siciliana, o povo teme que o diabo anda à solta. Os cerca de 150 habitantes já viram deflagrar espontaneamente chamas em dezenas de peças de mobiliário, eletrodomésticos, frigoríficos, camas e televisão. Portanto, reparem, estamos a falar de um país da Europa. Mas muitas vezes as pessoas dizem assim, isso é lá no Brasil, aquilo é gente simples, que acredita em tudo, não, isto acontece um pouco por todo o mundo, não é? Desde meados de janeiro que vários objetos têm explodido em chamas na pequena localidade piscatória situada na rochosa ilha mediterrânica, entalada entre o mar e as montanhas. Vi com os meus próprios olhos cabos elétricos desligados da corrente pegarem fogo, mas não consigo explicar o fenómeno, disse um polícia que não quis ser identificado à agência Reuters. Nunca tinha visto nada assim. Então, os cabos ardiam, alguns incêndios espalharam-se pelas casas, né? Obrigaram as autoridades a evacuar cerca de 40 pessoas. Houve pânico, as pessoas tiveram de ser levadas das suas casas, confirmou um funcionário da Câmara Municipal. Estamos a tentar descobrir as causas do fogo, mas não há respostas. Ora, a companhia, a EDP lá do sítio, que é a Enel, né, a empresa de eletricidade, procurou cortar a corrente na povoação, depois de terem surgido, obviamente, esses incêndios inopinados. Mas mesmo com a corrente cortada, na geral, sem luz, imaginem que era cortar a luz nas Caldas da Rainha, não há luz, né? Mesmo assim, os fenómenos estranhos continuavam, com caixas de contadores, cabos elétricos e outros a arderem. A situação suscitou alguns momentos do humor. Conta um engenheiro. Isto era um engenheiro a relatar. Quando mencionei a um superior que um cabo elétrico sem carga, enterrado debaixo do soalho, pegou inexplicavelmente fogo, o meu chefe respondeu-me: epá, volta a telefonar assim que te passarem os vapores do álcool. Ele já deve ter bebido. Então, são casos muito interessantes que nos fazem pensar, não é? Portanto, e que foram também estudados pelo professor David Fontana, da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres. Foi uma das personalidades que pesquisou precisamente os fenómenos de Skoll entre 1993 e 1998.
E o engenheiro Hernani Guimarães Andrade, no seu livro Poltergeist, entre outros, ele tem outros livros também sobre este assunto. Aqui, portanto, nestas manifestações espontâneas não intervém a vontade das pessoas. Quase sempre são situações inoportunas, e estamos já a acabar. Ocorrem muitas vezes entre pessoas que nunca ouviram falar a respeito e quando menos elas podiam esperar. Em Portugal havia e ainda há muitos casos destes de poltergeist. Só que as pessoas têm receio de reportar, de serem apelidadas de malucas, etc. Né? Vemos aqui o dedo da Alice, que não está cá hoje, da nossa tesoureira. Isto foi um caso de poltergeist que nós fomos investigar em Açaçoeira, salvo erro, é assim que se chama, perto de Sintra. Fui eu, a Alice, a Amélia, o engenheiro Francisco Curado e o Vasco Marques. E acontecia projeção de pedras sobre o telhado, pedras que eram largadas ao nosso lado, nós temos guardadas. Aliás, a Daniela vai fazer um póster temático, não é a Daniela, vai ser o Francisco Curado, a Daniela vai fazer outro. Para as nossas jornadas vamos ter lá, inclusive as pedras, o botão, as moedas. E as coisas tanto apareciam assim como se fossem largadas, porque as pedras não rolavam, como algumas eram projetadas com grande velocidade. Né? Nunca nos fizeram mal, nunca tivemos nenhum problema, a não ser a empregada da dona da casa, que um dia disse assim: "Oh, maldito sejas, vai-te embora daqui." E levou uma pedrada na testa, teve de ir para o hospital e cozer a testa, né? Porque o espírito não gostou. Mas connosco não houve problemas nenhuns. Então, as mais simples são ruídos e pancadas, golpes secos, às vezes surdos, fracos, leves, outras vezes claros, distintos, até mesmo barulhentos, que mudam de lugar e que se repetem, né? Sem nenhuma regularidade mecânica. Portanto, para terminar, tanto se apegam a uma pessoa para se divertirem como a um local por capricho, já falámos disto. Noutros casos podem ser ações por vingança e noutros ainda para chamar a atenção e estabelecer comunicação, para transmitir à pessoa um aviso, para fazer um pedido, né? Isto é uma conversa que vem no livro dos médiuns com um espírito perturbador que andava a fazer, a colocar, andava a provocar uma situação deste género. E este espírito foi evocado por Allan Kardec e então é muito interessante o diálogo, não é? Eles perguntam: "Por que me chamaste?" Ele diz: "Por que me chamaste? Queres acaso umas pedradas?" Então é que se veria um belo corre-corre apesar do teu ar de bravura. Isto era para o Allan Kardec. Mesmo que nos desse umas pedradas, isso não assustaria. Podíamos até, se puderes, que nos dês algumas. Aqui talvez eu não pudesse, dizia o espírito. Reparem, porquê? Por causa da proteção espiritual. Tendes um guardião que vela muito bem por vós. Na rua de Noé havia alguém que te servia de auxiliar nas peças que pregavas aos moradores, nas partidas. Portanto, isto era um espírito que pregava partidas e projetava pedras, etc. E ele responde: "Certamente encontrei um bom instrumento e não havia nenhum espírito de outro sábio e prudente para me impedir, porque eu sou alegre e gosto às vezes de me divertir." Quem é que te serviu de instrumento? Uma criada. Ela auxiliava-te sem saber? Oh sim, pobre moça, era a mais assustada. Claro, né? É normal. Tinhas algum propósito? Eu? Não tinha nada contra ninguém. Neste caso o espírito queria-se apenas divertir, apercebeu-se que à beira daquela pessoa conseguia fazer os fenómenos, não sabia como e fazia-os, não é? Mas os homens que tudo se apossam torcerão a coisas de seu proveito. Que queres dizer? Não te compreendemos. Eu procurava divertir-me, mas vós estudareis a coisa e tereis mais um facto para provar que nós existimos, os espíritos. Quer dizer, este espírito brincalhão estava a ser utilizado pelos bons espíritos para que depois pessoas doutas fossem investigar e tivessem a noção da realidade do mundo espiritual. Dizes que não tinhas propósito hostil, mas quebraste todas as vidraças do apartamento, causando um prejuízo real. Isso é um detalhe. Isso para os espíritos é um detalhe, né? Onde é que encontraste os objetos que atiravas, as pedras, etc. Coisa?
São muito comuns, achei-os no pátio e nos jardins vizinhos. Achaste todos ou fabricaste alguns? Eu não criei nada, nada compus. Portanto, os espíritos vão buscar um determinado, levam para outro local, né, através de uma quarta dimensão. Se não os encontrasses, terias podido fabricá-los? Teria sido mais difícil, mas em último caso, a gente mistura matérias e faz qualquer coisa. Agora conta-nos, como é que atiraste? Isso é mais difícil dizer. Reparem, o espírito, como é pouco evoluído, ele não sabe. Ele faz, mas não sabe como, né? Servi-me da natureza elétrica daquela moça, lá está, da mediunidade, ligada à minha, que é menos material. Assim pudemos os dois transportar aqueles diversos materiais, as pedras, etc. Diga-nos primeiro se morreste há muito tempo. Faz muito tempo, há uns 50 anos. O que é que foste em vida? Não era grande coisa. Catava bugigangas neste bairro e às vezes atiravam-me injúrias porque eu gostava muito do licor vermelho e do bom não é. Eu também queria pô-los a correr. Por ti mesmo, pela tua vontade que respondeste às nossas perguntas, eu tinha um instrutor. Quem é esse instrutor? O vosso bom Rei Luís, que era o guia lá da sessão onde o Kardec trabalhava. Que fazes agora? Cuidas do futuro? Ainda não. Ando errante. Anda por aí, né? Pensam tão pouco em mim na Terra que ninguém ora por mim. Assim não tenho ajuda e não trabalho. Olhem que interessante. Um espírito pouco evoluído, que não é mau, mas que sente falta de força, de energia de alguém que ora por ele, o reconhecimento. Aqui se vê quanto o nosso pensamento pode ajudar o alívio dos espíritos inferiores através da prece e dos conselhos. Qual era o teu nome em vida? Jané. Muito bem, Jané, faremos preces por ti. Diga-nos se a evocação te deu prazer ou te contrariou. Antes prazer, porque sois boa gente, alegres, viventes, embora um pouco severos. Severos porque eram sérios, né? Era uma... Pouco importa, escutaste-nos e eu estou contente. Jané. Quer dizer, como ele teve a atenção, sentiu-se feliz, né? Então, para conclusão, temos a explicação dos materialistas. Os poltergeists são um desafio e um problema difícil de solução, não tem explicação. Temos os místicos, que diz que são obra do diabo, são obra disto, aquilo, daquilo outro, e temos a explicação espírita. Temos aqui o Hernani Guimarães Andrade e o Francisco Cândido Xavier, e é muito interessante a conclusão a que chega o engenheiro Hernani Guimarães Andrade. O poltergeist é semelhante a uma tempestade elétrica, em que a eletricidade é substituída pela energia mental. Enquanto na atmosfera as causas são materiais e aleatórias, né, como dá os relâmpagos, etc., no que diz respeito ao seu comportamento, no poltergeist há uma intenção, há uma inteligência em ação, as causas parecem mentais visando um objetivo. Okay? Enquanto na natureza as coisas são inopinadas, dentro das leis da natureza, aqui não, há uma intenção inteligente por trás. Poltergeist é uma forte evidência em favor da tese da sobrevivência da individualidade após a morte do corpo de carne. Então, qual é o objetivo da doutrina espírita? Com tudo isto, com esta fenomenologia que é estudada, né? É a transformação moral do homem, né? Portanto, temos todo um conjunto de fenómenos que são investigados, a parte científica, a parte de observação do espiritismo, que trazem toda uma filosofia de vida, que nos dizem que a vida continua, a reencarnação, que colhemos aquilo que semeamos, a lei de causa e efeito, e que obviamente contribui para a transformação moral do homem, porque o homem, sabendo que volta na próxima reencarnação e que vai colher o que semear hoje, ele vai tentar ser melhor hoje do que se só tivesse uma vida. Esta foi a bibliografia que nós utilizamos. Temos aqui Poltergeist, Reencarnação no Brasil, esta é a versão portuguesa, a versão brasileira, As Casas Mal Assombradas, Camille Flammarion, A Vida para Além da Morte, em inglês, do David Fontana, As Mesas Girantes, de Zeus Van Tuyl, o livro dos médiuns, obviamente, e os artigos jornais e os livros do Poeta Alegre,
Histórias que os Espíritos Contaram e Crónicas Espíritas, onde tiramos também um dos artigos. E pronto, companheiros, terminamos.